lá no Facebook, acompanhando a transmissão ao vivo. Né? A gente está nas redes sociais, também estamos no Instagram. Então você pode acompanhar, pode chegar junto, mandar a sua dúvida, sua sugestão, seu comentário. O programa é de vocês, estamos abertos à participação. Tá? Estamos aqui para ouvir a participação de vocês. E aí, Jana? E aqui conosco está Ivênio Hermes, analista sociocriminal, que vai trazer o estudo do Observatório da Violência sobre a violência contra as mulheres e meninas no estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Ivênio. Boa tarde, Jana. Boa tarde, professor Rui. Boa tarde, Ivênio. Muito bom estar aqui com vocês. E aí, Jana, quais são os destaques dessa semana? Rui. Destaques da semana. Destaque para a greve nacional do dia 18 de março. Uma manifestação em defesa da educação pública que se transformou num grande protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Mobilizado pelos ataques a direitos ao serviço público e às instituições que sustentam o regime democrático em nosso país, diversos setores da sociedade estão mobilizados para parar suas atividades no dia 18 de março. A greve ela integra a agenda das centrais sindicais, que tem o apoio da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, e marcará um período de mobilizações e protestos aos ataques à democracia e contra a ideia amplamente disseminada pelo governo de Jair Bolsonaro de que os direitos previstos na Constituição não cabem no orçamento e, portanto, precisam ser revistos. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte já decidiu parar as atividades no dia 18. Estudantes, professores, servidores técnicos decidiram em assembleias aderir ao das universidades, um setor que historicamente reage a qualquer tentativa de corte orçamentário ou a políticas que violam sua autonomia e a gratuidade do ensino, que é a marca da educação superior aqui no Brasil. As universidades estão já há um ano em conflito com o governo Jair Bolsonaro. Só em 2019 foram alvo de 2 contingenciamentos e este ano teve redução de 16% no orçamento. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desconsiderando o crescimento natural da folha de pagamento de pessoal, o governo aprovou um orçamento 50 milhões menor que o do ano passado. Pois é, né, Jana? Isso é muito grave. O detalhe é o seguinte, que se fôssemos observar o crescimento vegetativo das despesas, né, a gente precisaria de mais 105 milhões, né, em comparação com o orçamento do ano passado. Né? Então, é um déficit já muito grande. Né? Os 50 milhões que eles cortaram, né, já são muito impactantes, né? Mas temos que pensar o seguinte, se fosse observar só o crescimento normal, o crescimento por conta da inflação, progressões de carreira, né, o déficit iria para 105 milhões. Né? Isso é muito gritante, isso é muito preocupante. Mas em resposta a todos esses cortes, né, que estão acontecendo na ciência, né, na área de ciência e tecnologia, na educação e também na área de cultura, né, as entidades estão se mobilizando. Né? Aqui na UFRN nós temos uma integração, todas as entidades representativas se juntaram para protestar contra o governo, para protestar contra o Paulo Guedes, né, contra essa política econômica. Então, o DCE está junto, a Durne Sindicato, Sinteste, Atens, quer dizer... A Uni, né? Pois se somou aqui conosco. Exatamente. Você tem a representação dos professores, que é a Durne, servidores técnicos administrativos de nível médio ou de nível superior, né, Sinteste e Atens, estudantes, muita gente que está preocupada, e até mesmo setores conservadores estão questionando tudo isso. Já estão panfletando no campus central, né? Já aconteceram diversas manifestações, panfletagens, reuniões plenárias ao longo dessa semana e da semana anterior, né? E essa movimentação vai prosseguir na semana que vem. Claro que a depender dos limites, né, Jana? Você tem um comentário que é justamente sobre isso, né? Sim, Rui. Antes disso, lembrar que essas mobilizações que estão sendo feitas aqui em... Essas conversas que estão sendo setoriais, né, essa distribuição conjunta de panfletagem, elas vão terminar numa plenária unificada, no dia que está 16, marcada, né, agora para o dia segunda-feira. 16, às 14h30, no auditório do Instituto Ágora. Mas, apesar de confirmada essa paralisação das atividades na Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Somente na próxima segunda-feira nós saberemos se as manifestações de rua irão mesmo acontecer. Isso por causa dos riscos de transmissão do coronavírus. As centrais, movimentos, frentes e sindicatos estão analisando a possibilidade de não realizarem atividades com grandes aglomerações e já pensam em alternativas. Em nota publicada nesta quinta-feira, as centrais reivindicam a suspensão das discussões de medidas que atacam os direitos dos trabalhadores lá no Congresso Nacional, como por exemplo a MP 905, a carteira verde e amarela, e pedem medidas também emergenciais para a proteção de todos os trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, e de seus empregos e renda. Aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmaram na noite de ontem o primeiro caso importado do coronavírus. A paciente, com histórico de viagens a países da Europa, está bem, seguindo as recomendações de isolamento preconizadas em Natal. Agora veja só, Rui. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro garantia que a pequena crise do coronavírus era uma fantasia. E tudo Bela não passava... fantasia, né? Exatamente. E não era tudo que a mídia estava divulgando. Mas no dia seguinte o coronavírus chegou à presidência da República. O chefe da Secretaria de Comunicação testou positivo para o coronavírus. O presidente então cancelou inclusive a agenda que faria aqui nesta quinta-feira em Mossoró. O anúncio do cancelamento aconteceu exatamente no horário que Jair Bolsonaro deveria estar pousando no aeroporto de Mossoró. A assessoria do Palácio do Planalto confirmou que, em razão do coronavírus, a recomendação do Ministério da Saúde era de que o presidente evitasse eventos com aglomerações de pessoas. Aí, em seguida, Jair Bolsonaro utilizou as redes de TV e rádio para pedir que as manifestações contra o Congresso Nacional e o STF sejam adiadas. Peraí, mas Jana, Isso mesmo. Ele fez uso das redes para pedir o adiamento de manifestações que ele não convocou, né? Exatamente. Que história enrolada. Acabou a farsa das manifestações espontâneas, Rui. O presidente Jair Bolsonaro reconhece pública e oficialmente as manifestações insufladas pelo governo e financiadas pelos empresários bolsonaristas. Os mesmos que o Supremo Tribunal Federal identificou esta semana como disseminadores de ofensas e ameaças padronizadas contra os ministros do STF. Bolsonaristas, segundo o Estadão, Rui, gastam até 5 milhões por mês com fake news e pagam a conta dos atos em favor do fechamento democrático, ou seja, em defesa de uma nova ditadura no país. Sim, porque veja só, Rui, sem Congresso e sem STF livres, o que teremos é uma nova ditadura aqui no país. O que não seria nenhuma novidade, porque a história do Brasil é repleta de empresários que patrocinaram golpes. Exemplo recente, o golpe que tirou da presidência uma mulher eleita democraticamente pelo voto popular. O MBL e outros movimentos foram patrocinados por empresários e não apenas aqui do Brasil. Rui, o negócio não é para amador. E o semblante pálido e abatido de Jair Bolsonaro no pronunciamento em rede nacional de TV, nesta quinta-feira à noite, logo após ele realizar aquela live que ele faz na página do Twitter, com máscara e tal, foi o prenúncio de uma sexta-feira 13 sem precedentes na suíte presidencial. Deu positivo o primeiro teste para constatar infecção por coronavírus no presidente da República, Jair Bolsonaro. Parece que o negócio não é só fantasia não, Rui. Pois é, né, Jana? Isso aí mostra que não devemos cair em manifestações impensadas, não podemos ficar falando qualquer coisa, a gente não tira as ideias da nossa cabeça, a gente precisa de estudos científicos, a gente precisa de amparo em fatos para falar as coisas. E aí você vê, poxa, eu fiquei impressionado com o que você falou. 5 milhões, o pessoal gastar 5 milhões de reais para disseminar notícia falsa, mentira. Isso mostra o quanto a sociedade brasileira está indo mal.
quanto precisamos reforçar a democracia, resgatar o que resta de democracia, para avançarmos. E aí, por outro lado, a gente tem o governo Jair Bolsonaro agora vai ter que enfrentar a doença, vai ter que deixar de lado notícia falsa, deixar de lado bravatas ditas nas redes sociais e encarar o problema, buscar soluções concretas. Já há diversos especialistas falando que não dá para seguir mais com o teto de gastos, principalmente na área de saúde, que a gente lembra que no último orçamento perdeu 9 bilhões de reais, imaginem só. E aí a gente viu recentes manifestações do ministro falando que ia chamar médicos, aliás, ouvi até dizer que vão resgatar o programa Mais Médicos e chamar médicos cubanos. Quer dizer, peraí, não eram os agentes do comunismo que iam fazer o mal? A gente sabe que não é assim, que isso é uma bravata. Os médicos cubanos prestaram serviço de forma adequada. O governo brasileiro tem que chamar sim médicos, porque tem lugares que não tem médico. Tem cidades pequenas, municípios pequenos, que simplesmente não tem médico. Como é que você deixa essas pessoas ao Deus dará em plena epidemia de um vírus perigoso? Então não dá para seguir assim. O que a gente percebe também, Jana, é que o vírus está abalando seriamente a economia mundial, todas as bolsas estão sendo afetadas. A economia brasileira, que já ia muito mal, agora está piorando. Até dezembro, janeiro, vendia-se aquela ideia de que a economia brasileira está indo muito bem, que o Brasil está se recuperando. Na verdade, já havia indicadores fortes, o desemprego ali pegando 12 milhões de pessoas, daí para mais. Já havia indicativos muito fortes que a economia ia mal. Então, de lá para cá, as coisas só pioraram. A bolsa, que vivia numa euforia artificial, acabou também sofrendo. Então, agora já não há mais como manter a farsa de que a economia ia bem, que estávamos nos recuperando. Não dá mais para manter as aparências. O fato é que, com os sérios abalos na economia da China, na economia dos Estados Unidos e na economia da Europa, isso vai rebater também na economia brasileira. As nossas exportações vão ser seriamente abaladas. E como houve toda uma série de medidas que restringiram o mercado interno, a nossa economia sai ainda mais fragilizada dessa crise. Por outro lado, Jana, você aqui na pesquisa para o programa levantou um número muito importante, Apenas 25% da população brasileira tem convênio médico, usa plano de saúde. Exatamente, os demais são dependentes exclusivamente da rede pública, Rui. O SUS, então temos que fortalecer o SUS, Não dá para contingenciar o orçamento, por isso que ao menos houve aí um lampejo de bom senso no Congresso e do Ministério da Saúde, que já estão liberando aí 5 bilhões dos 9 que eles tinham tirado. Embora seja insuficiente, pelo menos é um começo, mas precisamos fortalecer o SUS, precisamos ampliar o orçamento. Nessas horas é o SUS quem segura a onda, são as pesquisadoras da saúde pública, os pesquisadores da saúde pública que já fizeram todo o estudo de codificação do vírus, em tempo recorde. São os serviços de saúde pública, os postos, os hospitais, são a rede as diversas unidades que compõem a rede pública de saúde que vai atender a maioria da população. Isso a gente precisa deixar bem claro. Agora, em relação ao coronavírus, é uma doença grave, claro, mas não podemos encarar as coisas superdimensionando, exagerando. Não dá para cair em fake news, não dá para cair no alarmismo, É uma doença que requer precaução, a gente precisa lavar bem as mãos, lavar com cuidado, como os profissionais de saúde recomendam, gastar aí 20 segundos lavando a mão, usar álcool gel, tomar todas essas medidas, ao tossir, ao espirrar, cobrir a boca, usar lenço descartável, lavar as mãos constantemente quando sair à rua, quando pegar em objetos que todo mundo pega.
Tomando essas precauções, né, principalmente quando estivermos perto dos idosos, né, os idosos que são aquela faixa da população mais vulnerável, tomando essas precauções, a gente consegue evitar, diminuir os problemas, né? Agora, não dá para ficar exagerando, não dá para cair no alarmismo. A gente já vê notícias aí de que está faltando álcool gel, as pessoas comprando e usando máscara de forma indiscriminada. Não é assim, né? Não é assim que é para tratar. Temos que seguir as recomendações dos especialistas. Mas, Rui, me diga uma coisa. Além dessas recomendações, o país está preparado para combater essa doença, o coronavírus, porque é uma doença grave, apesar de não ser uma doença grave, cerca de 15% dos infectados vão precisar, pelo menos segundo os especialistas, de uma UTI. De fato, e o sistema de saúde não está preparado, ao contrário, ele sofre com a aplicação da emenda do teto de gasto, como você colocou aqui, que impossibilita o Estado brasileiro de gastar com a saúde, além dos valores aplicados no ano anterior. E aí, como é que a gente vai fazer com 44% só do leite de UTI no país para um sistema para o SUS, né, que é uma rede responsável pela assistência de 3/4 da população brasileira? Pois é, nessas horas já há diversos especialistas falando isso, né? Especialistas da saúde pública, não dá mais para manter o contingenciamento, né? E a gente lembra, o contingenciamento foi estabelecido justamente quando o orçamento vinha de um período de crise. Ou melhor, você teve o corte sobre um orçamento que já era baixo. Né? Um corte no momento em que as pessoas já tinham feito ajustes, já tinham feito cortes na saúde. Você chegou a um orçamento num valor mais baixo historicamente e resolve congelar por 10, 20 anos. Né? Isso é absurdo, ainda mais numa situação de emergência. Em relação que é a situação que estamos vivendo, né, Jana? Sim, Rui. E você colocou aqui que as pessoas estão correndo para a farmácia, comprando álcool em gel, que a gente tenha precaução. Agora me diga uma coisa, Rui. Eu vi a notícia de que o preço do álcool em gel subiu de 12 para 30 reais. Agora veja só, né, como é que a gente enfrenta isso com um capitalismo solidário desse, né, Rui? Que aumenta o valor no momento que mais a população precisa desses cuidados preventivos. É o que a gente estava falando, é o alarmismo, muita gente comprando e também, né, muita gente se aproveitando para aumentar o preço quando as pessoas precisam. Sim. É momento de sermos solidários, é momento de sermos conscientes, né, sem cair no desespero e fortalecer o SUS. Nessas horas, né, cadê os liberais? Opa, os liberais desapareceram. Nessas horas a gente precisa do esforço coletivo, do esforço de todos. Sim. Minha preocupação, Rui, é que com um presidente que disse que o coronavírus era apenas uma fantasia, o Brasil parece que não tem muita coisa, ou quase nada, para combater, né, a doença. Edinaldo me trouxe aqui uma notícia para fazer uma correção, que o teste, tinha sido noticiado que o teste deu positivo para o presidente da República no coronavírus, né? E que ele ia repetir esse teste. E ele divulgou nas redes sociais dele de que deu negativo o teste para o coronavírus. Vamos acompanhar direitinho. Parece que ele pode ter sido atingido pelas fake news, né? Que ele tanto propaga. Pois é, né, Jana? Olha, a gente torce pela saúde de todos e todas. Agora, o governo não tem mais tempo para conversa fiada. Não tem mais tempo para mentira, para enrolação. Acho que depois de 1 ano e meio quase de governo, né? Tá na hora de governar. Sim. Tá na hora de governar. E que bom que pelo menos tem um ministro da saúde um pouquinho, ligeiramente melhor do que os outros. Sim. Não é... A gente tem várias críticas a ele, né? Primeiramente por ter aceitado esse corte de 9 bilhões. Né? É lamentável. Saúde brasileira, o SUS tem que ser fortalecido. Mas já imaginou se a gente tem um Entraub lá na saúde, começa a fazer mungangas na televisão, mungangas pela internet. Rui, olha, ele tá sem tempo e a gente também. Estamos já com o tempo chorado no primeiro intervalo. Agora são 12 horas e 57 minutos. Nós vamos para um intervalo rápido de 1 minuto. E na sequência nós conversaremos com o Ivênio Hermes, que vai trazer estudo do Observatório da Violência.
Estamos apresentando Contrafluxo. No dia 18 de março, a UFRN vai parar. A greve é em defesa da educação pública, do serviço público, da ciência e da continuidade de todos os cursos e disciplinas da UFRN. Participe das mobilizações. 18 de março, ato pela manhã na parada do Circular, ao lado do Via Direta. 15 horas, ato unificado em frente ao IFRN Central. 18 de março, a luta unificou. Estudantes, professores e técnicos em defesa da educação pública gratuita e para todos. Em 1972, entrava no ar a primeira emissora de TV do Rio Grande do Norte. Ao longo dos seus 47 anos, a TVU evoluiu. Além de ser referência em conteúdo, passa a transmitir o seu sinal no padrão HD, com resolução de cinema na sua casa, sem ruídos nem interferências. TVU Canal 5.1. A credibilidade agora em alta definição. O seu sábado vai ser repleto de futebol na Universitária FM. Rodada dupla com os potiguares em campo. E quem abre a jornada esportiva é América e Bahia. Ao vivo, direto do Arena das Dunas, a partir das 4 da tarde. Logo em seguida, todas as emoções de Imperatriz e ABC, direto do Maranhão. É a Copa do Nordeste, na nova Casa do Futebol Potiguar. Universitária FM. Voltamos a apresentar Contrafluxo. Então, pessoal, estamos de volta com o programa Contrafluxo, né? Hoje vamos conversar com o pesquisador Ivênio Hermes, né? Vamos falar sobre os números da violência, mas antes de entrarmos na nossa entrevista, vamos dar um alô aí para os nossos ouvintes, né? Moacir Potiguar está elogiando o som da internet. Valeu, Moacir, obrigado pela força. Consertamos, Moacir. Pois é, Jesus Garcia tá falando, Cuba tá pesquisando lá a vacina para o coronavírus, né? Pois é, os médicos cubanos ajudando tantos países, mandaram medicamento para a China, né? Então, assim, a gente tem que tirar a ideologia, né? Na verdade, quem vem com ideologia muitas vezes são pessoas inescrupulosas, falando que os cubanos são o mal. Olha os cubanos aí ajudando tantos países, ajudaram o Brasil, né? Ajudaram o Brasil com mais médicos, ajudando países lá da Ásia, a China, a própria China. Então vamos colocar a discussão em outros termos, né? A Marta tá mandando um abraço. Abraço, Marta. Valeu, Marta, sempre ouvindo. A professora Marta Maria. Ana Paula tá na escuta. Valeu, pessoal. Então, Jana. Vamos falar então de violência de gênero, Rui. A cada 4 minutos, tempo suficiente apenas para a gente escutar uma música, ler um e-mail, tomar um café, uma mulher brasileira é agredida. Os dados são do Ministério da Saúde, indicam que em 2018, mais de 145 mil mulheres sobreviveram a agressões físicas, sexuais e psicológicas causadas por homens. Soma-se a este quadro as informações sobre feminicídio. O Atlas da Violência 2019 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada analisou cerca de 618 mil homicídios ocorridos entre 2007 e 2017 e sinalizou que 39,2% das mulheres assassinadas neste período morreram em suas próprias residências, o que indica a violência doméstica. Nossa, muito grave isso, Jana. E para falar sobre esse quadro aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós vamos conversar com Ivênio Hermes, analista sociocriminal, que vai trazer o estudo do Observatório da Violência sobre a violência contra mulheres e meninas no estado. Um estudo que foi publicado no final do ano passado em forma de revista. Trata-se da revista Óbvium, edição especial 14, Mortes Matadas de Mulheres, de 2015 a 2019, com um texto de apresentação: Se você não for minha, não será de mais ninguém, da promotora de justiça Érica Canuto. Ivênio, isso. Ivênio, obrigada por ter aceito o convite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Contrafluxo. Valeu, Ivênio. Obrigado, Rui. Obrigado, Jana. Uma boa tarde para os ouvintes da Universitária FM do programa Contrafluxo.
Ivênio, um dos dados apresentados por esse estudo feito pelo Óbvio revela que o número de feminicídios diminuiu 30% aqui no estado do Rio Grande do Norte em 2019. No comparativo com o ano anterior, ao todo 21 mulheres foram mortas no estado por serem mulheres. Em 2018 esse número era de 30. A que se deve essa redução? O que é que foi feito na área de segurança para que essa violência tenha diminuído? Jana, por incrível que pareça, tratar de feminicídio não envolve primeiramente a área de segurança pública. O feminicídio ele é provocado muito pela conduta humana do homem, né, em relação à mulher, pela forma como ele enxerga a mulher. A própria Érica Canuto, ela escreveu naquele texto de introdução da revista justamente sobre isso. É aquela posse que o homem tem, e isso aí não dá para combater com políticas públicas de segurança. Isso aí tem que ser combatido com outros tipos de política para poder evitar que esse crime aconteça. Que outros tipos, Ivênio? As políticas sociais, Rui, são aquelas que eu mais me reputo, tá? Principalmente aquelas que fazem alguma programação para visitar essas mulheres que são vítimas potenciais do crime de feminicídio. Lembrando que, geralmente, quando a mulher é vítima de feminicídio, ela já passou por outros crimes antes. Ela já sofreu outras violências. Sim. Agressões verbais, físicas até, às vezes tem medida protetiva, e isso falta para que os estados observem que é necessário que haja sim uma política preventiva que vá até essas mulheres. E além disso, essas visitas das Rondas Maria da Penha, né, que são feitas, sim, elas precisam estar integradas, não só mais o estado, mas também o município, tá? Juntar as guardas municipais, as polícias militares numa interdisciplinaridade que possa trazer, inclusive para essas mulheres, um outro alento e ouvi-las, para ver o que se pode fazer para evitar que elas sejam vítimas desse final, que é o crime de feminicídio. Haja vista que elas já sofreram outro crime antes. Esse foi um anúncio feito pela governadora, inclusive agora, né, do estado do Rio Grande do Norte. Agora no dia 8 de março, né, Jana? Ela fez um evento no dia 10 de março, né? Sim. Ali na Escola de Governo, e tratou dessas políticas, né? Isso. Existe um conjunto de políticas que ela apresentou para o consórcio Nordeste, não é isso? Isso mesmo. Uma das coisas que a gente pode destacar nessa parte de combate à violência, que é parte da segurança pública, nós podemos ver a celeridade na investigação dos crimes de feminicídio. Sim. O governo atual criou um núcleo dentro da divisão de homicídios para que essa divisão possa ir em busca de fazer uma investigação mais rápida, mais célere, e assim levar este perpetrador à justiça, fazendo com que haja uma inibição que outros cometam o mesmo crime. Isso é super importante, é uma medida muito salutar e que impacta diretamente, podendo inclusive trazer significância para que esses números tenham ocorrido, essa redução dos 30%. Oi, Ivênio, mas antes você tinha falado um pouco das causas, né? Sim. Porque o homem enxerga a mulher como uma propriedade, como um objeto. Em outras palavras, é o machismo? O machismo mata? Rui, não tem como nós fugirmos disso aqui no Brasil, tá? Não temos como fugirmos disso no Rio Grande do Norte. As pessoas costumam fazer uma alusão de que há uma certa predominância de crimes desse tipo, onde há aglomerados urbanos, onde há aglomerados subnormais. Mas se nós virmos na própria pesquisa do Óbvio, nós vamos ver que 33% dos casos, eles aconteceram na região metropolitana. Mas no interior do estado e Mossoró, eles constam de quase 60% dos casos. Então, assim, não dá para a gente dizer que é nos aglomerados urbanos. Então, está associado à conduta humana, está associado sim ao machismo. Doméstica mesmo, né? Está associado àquele homem que sente a mulher como sua propriedade. Quando há um rompimento de uma relação e ele não aceita esse rompimento, ele está simplesmente dizendo que ele acha que aquela mulher é sua propriedade. E aí ele vai agredi-la, ele vai fazer com que nós tenhamos esses índices que tanto nos machucam, né, do ponto de vista da sociedade. Acredito que é preciso que nós observemos esses números e entendamos que tem que haver um processo de deslegitimização dessas mortes, porque nós vemos pessoas de influência
fazerem agressões contra mulheres. Nós vemos pessoas que são seguidas em redes sociais fazermos essas agressões. Nós já tivemos jornalistas no Rio Grande do Norte, nós temos casos de políticos. Então, isso faz com que haja uma insuflação, que haja uma quantidade grande de incentivo para que essa violência se perpetue. Se nós continuarmos fazendo esse culto ao machismo, nós vamos continuar tendo número, não importa as políticas que a gente efetive, porque não adianta o Estado do Rio Grande do Norte construir políticas e fazer uma série de ações se há todo esse sentimento cultural dentro do homem que faz com que ele pratique este crime. E eu acho que o desafio maior, né, Ivênio, né, nessa atual conjuntura é justamente essa. Como é que você faz? Como é que se dá essa mudança de cultura num país onde o próprio presidente da República faz ataques misóginos? Isso, né? Isso. Como é que se dá isso num estado onde você tem jornalistas, colegas, né, usando de redes para fazer esses ataques, né, como recentemente nós tivemos aqui. Um jornalista fez ataques chamou Marielle de miliciana, né? Uma mentira deslavada. A Marielle, quer dizer, no mês de luta por direitos da mulher, né? A véspera onde a gente reivindica quem matou Marielle. E você vem com uma acusação, né, totalmente descabida de um jornalista. Agora, Ivênio, voltando aqui aos números. Será, Janaína, que essas pessoas que fazem esse culto à violência contra a mulher, elas precisam sofrer alguma reprimenda do Estado para que elas possam entender que o que elas estão fazendo é errado, ou vão seguir impunes, né? Ou elas vão seguir impunes, porque nessa impunidade que elas seguem, elas continuarão incentivando outros. Sim. E aí não adianta essas políticas públicas de segurança agirem quando nós estamos deixando de combater essa impunidade. De fato. Sim, essa cultura. Agora, mesmo assim, eu vou insistir só num dado, Ivênio. Eu vi que dos 167 municípios aqui do Rio Grande do Norte, apenas 4 deles possuem delegacias especializadas para a mulher, né? Que é Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó. Esse número não é pequeno, não é pouco para um Estado. A gente não precisa de mais investimentos também para atuar, no caso, no combate, né? Porque eu entendo que essas políticas sociais que você levanta são políticas preventivas, né? Sim. Mas além das políticas preventivas, a gente também precisa de políticas de combate a violência, efetivamente. Sim, eu concordo com você que o número é pequeno em relação ao número de violência cometido no nosso Estado. É preciso que haja um foco nas vítimas potenciais. E para que haja um foco nas vítimas potenciais, ou seja, dentro dos crimes que ainda não se tornaram feminicídios, né, a gente precisa que haja, sim, uma força maior da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, para que todos que são denunciados por seus cônjuges, por suas companheiras, que eles possam receber uma visita da polícia para saber se o caso está sendo investigado. Você não vai ficar impune porque você bateu, porque você violou os direitos de uma mulher. Tá? Porque se ele ficar impune nessas pequenas violações, ou em violações menores que é um crime contra a vida, lá adiante ele é um potencial vitimizador, letal de uma mulher. Então a gente precisa sim ampliar essa força. Além disso, é necessário tratar o psicossocial das vítimas. Sim. Essas vítimas elas estão sofrendo uma dupla violência quando elas não recebem o devido acolhimento. E não receber o devido acolhimento não é só ter sua medida protetiva. É ter essa medida protetiva realmente evidenciada, porque quando você recebe nós sabemos, de casos em que houve medida protetiva e a mulher ainda acabou morrendo. Assim. Umas porque retornaram no relacionamento, e elas retornaram por causa da sua dependência econômica. Sim, um outro aspecto, certo? Que né? nós precisamos trabalhar. No programa passado, né? Entendeu? Então, essa dependência econômica já é uma nova violência que essa mulher está sofrendo e que a faz se submeter àquele agressor. E possivelmente vai ser uma vítima. Então, esse agressor ele precisa ser tratado de forma correta, para que ele possa sentir que ele está sendo investigado, que ele está sob o escrutínio de uma legislação que vai fazer com que ele pare de cometer aquele crime.
Nossa, isso é muito grave, né? Então tem que ter uma política pública para responder a isso, casas-abrigo, né? A Ronda Maria da Penha, as DEANs, né? As delegacias de apoio à mulher, né? Especializadas nessa questão. E assim, é lamentável que aqui e ali a gente encontre uma autoridade policial que às vezes não está sensível ao problema, né? Que recebe a queixa e ignora, isso é menor, né? Isso acontece? Sim, culturalmente o nosso país tem um incentivo ao machismo, como a gente tratou no início dessa nossa conversa, né? Então, com certeza alguns profissionais de segurança pública vão agir assim. É necessário aí que haja uma recapacitação para que profissionais adequados estejam nos ambientes que vão fazer o acolhimento às mulheres, que vão fazer a proteção às mulheres. E também, além dessa capacitação, trazer policiais, agentes de segurança pública mais capacitados para esse tipo de violência, outros que nem vão trabalhar com isso, precisam passar por essa capacitação para eles entenderem a postura equivocada que eles estão tendo. Sim, sem dúvida. A gente conversou o programa passado aqui, Vênio, com a vereadora de Natal, Júlia Arruda, né? Sim. Sobre a questão da patrulha Maria da Penha, a implementação Sim. aqui no município de Natal. E uma coisa interessante que ela colocou foi exatamente isso que você está levantando agora. Uma das ações dentro da Patrulha Maria da Penha é justamente você fazer cursos de capacitação com policiais, né, no caso aqui com a Guarda Municipal, para sensibilizar essas pessoas sobre todas essas questões, né, de acolhimento, como é que você trata essa questão, que se trata de forma diferenciada, não é um caso a mais de violência apenas. Essa capacitação, sabe, Jana e Rui, ela tem uma outra finalidade, que é a finalidade de manter aquele profissional sempre pronto para esse tipo de atividade. Porque lidar com esse tipo de violência adoece a gente. Tá? Qualquer violência que você lide com ela diariamente, constantemente, ela vai te adoecer. Então é preciso que você se renove, através até de um acompanhamento psicológico, para que esses agentes de segurança pública possam prestar um bom serviço. Senão nós vamos estar capacitando num ano e deixando 5 anos sem recapacitar. Entendeu? É necessário uma capacitação, mas não é simples. É uma capacitação contínua. Tá fazendo uma retroalimentação, inclusive, das ações que foram prestadas, fazendo uma prestação pública para a sociedade do que foi feito por aquela ronda, o que pode ter sido evitado com aquela atividade. Maravilha, Ivênio. Bom, nosso tempo está bem estourado aqui, agora são 13 horas e 14 minutos. Nós conversamos aqui com Ivênio Hermes. Agradecemos, Ivênio. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa, Ivênio. E neste fim de semana vai ter Burburinho. O Festival de Artes começa nesta sexta-feira, às 15 horas. Teatro, música, dança, poesia e artes visuais. Tudo isso estará reunido na Praça Sul Arena das Dunas, numa programação gratuita oferecida ao público potiguar. Serão 3 dias de programação gratuita, Rui, que envolve mais de 50 artistas. Além da programação diversa, o Burburinho também busca enaltecer a cultura retrô. Sua 4ª edição aborda o tema Web 2000, trazendo referências aí que eram tendência na época, como Orkut. Olha que legal. Web SM. Não usei o Orkut, viu? Música pop adolescente. Tô de olho aqui, viu? Tô olhando pra sua cara. E também reflexões sobre o mundo virtual atual, propondo até mesmo um detox digital. Olha que legal. Então fica aí a dica. Festival Burburinho, de 13 a 15 de março, na Praça Sul da Arena das Dunas. Um beijão pra Natália, produtora assim, de mão cheia, que arrasa nos eventos. O Carito, né? Um poeta multimídia, tá no digital, tá na internet, produz filme, produz vídeo, enfim. Ô Jana, tem outro destaque aqui, né? Estão abertas até o dia 16 de março as inscrições para a seleção de artistas de arte urbana que desejam participar da edição 2020 da Semana de Arte Urbana do município do Natal. A seleção pública para o evento foi publicada no Diário Oficial do município desta segunda, na segunda passada. Serão selecionados aí 42 artistas e grupos para ações de arte urbana em 5 categorias, né? Uma iniciativa da Prefeitura através da Secretaria Secult Funcart, né? Cada artista será selecionado para apenas uma categoria mediante análise do currículo artístico e portfólio.
Diga aí, Jana. E para finalizar, nos dias 18 e 19 de março será realizado o seminário Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional. Não é bem um destaque da cultura, mas é destaque de um evento importante, Rui. O evento irá discutir temas relacionados aos territórios da cidadania, à região metropolitana e aos aglomerados urbanos no planejamento governamental. É uma ação do governo do estado, através da CEPLAN, que está sendo organizado pela Coordenadoria da Região Metropolitana de Natal. É importante para a gente entender essencial, né? Melhor aqui. Ô Jana, assim, rapidinho, né? Lembrar que está acontecendo o processo de revisão do plano diretor. Sim. Né? Então vamos ficar atentos, a comunidade tem que participar. Tem muita gente querendo passar por cima, literalmente, né? Ignorar a opinião das comunidades e impor os interesses econômicos. Então é muito importante que a comunidade que as pessoas mais pobres, as pessoas de periferia se manifestem e participem. Vou só mandar um alô para os ouvintes rapidinho. O Wellington sempre na escuta, mandando mensagem, apoiando. Uma galera hoje, viu, Jana? Muita gente mandou um abraço. O Kilder, Francisco Marcelino, Arlane, Felipe Lima. Felipe tá sempre na escuta, né? Sim. Valnir, André Rodrigues, Meísa. Beijo, Meísa. Gilson Sá. Olha aí, meu irmão. Não, tem uma galerinha, olha só. Marlon Sá, que é meu primo, Gilson Sá e Fátima Sá. Um abraço aos três, que eu tenho certeza que estão todos os dias acompanhando, todos os dias, não, todas as sextas, acompanhando o nosso programa, Rui. O Wellington é que sempre fala, né? Tem que ser diário. A Nádia mandou um abraço. A gente tá esperando o patrocínio, Wellington, para ser diário. Opa! Gabriel Acioli também está comentando que é muito bom que a gente tenha uma mídia alternativa, uma mídia independente fortalecida no nosso estado e na nossa cidade. Valeu, galera. Beijo. Vamos lá, gente. Agora são 13 horas e 18 minutos, chegando ao fim mais um programa Contra Fluxo. Queria agradecer mais uma vez a parceria aqui do nosso colega Edinaldo Martins. Valeu, obrigado, Edinaldo. Agradecer também a presença de Ivênio Hermes, obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conosco conversando hoje, Ivênio, obrigado. Valeu, Ivênio. Aos ouvintes da Rádio Universitária, aos que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo Facebook, galera, obrigado pela audiência, obrigado, Elan, pelo apoio aqui. Valeu, Elanzinho. Nos encontramos então na próxima sexta, às 12h30, aqui na Rádio Universitária. Lembrando que você também pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Isso. Beijo, galera. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para todos. Até mais. A Universitária